A graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Deixa eu só trocar o microfone aqui. Gente, é incrível como Deus trabalha, como Deus age, porque escola dominical, eu não vim hoje na escola dominical pela manhã, e foi falado um assunto que vai ser o que eu vou pregar. Eu cheguei aqui e a pastora estava falando uma coisa para os meninos, é o assunto que eu vou pregar. Aí a liturgia do Davi é o assunto que eu vou pregar. E a ministração da Ana Flávia é o assunto que eu vou pregar. Amados, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu. E eu quero ver quem não encontrar, eu vou ficar vendo daqui de cima, hein? Livro do profeta Ageu, no Antigo Testamento. Eu brinco com meus amigos que Deus falou haja luz e Ageu, né? E aí está ali a carta do profeta Ageu. Ageu, o profeta menor, ele é meio sem vergonha porque ele tem 2 capítulos e ele se esconde. Obrigado, Davi. Quem sabe onde é que fica o profeta Ageu é a Manu, né? Que sabe de cor todos os livros da Bíblia. Ela falou para mim várias vezes todos os livros da Bíblia já de cor, então para ela é tranquilo. Lucas, tá bom a voz aqui? Parece que tá grave, tá bom aí? Obrigado, mano. Evangelho de Ageu. Ah, vocês estão ligados, né? Já ficaram... Teve uns que aceitaram. Livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. A palavra de Deus diz assim. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Pai amado, tua palavra está lida, nós pedimos que teu Espírito Santo fale conosco, também por meio da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, o profeta Ageu, ele veio logo depois de Esdras e Neemias. Você sabe a história de Esdras e Neemias, né? Neemias era o copeiro do rei, ele acorda um dia chateado, o rei pergunta: por que você está chateado? Ele fala: destruíram Jerusalém, como eu posso estar feliz? O rei fala: pois bem, o que você quer? Eu quero reconstruir Jerusalém. Isso foi a pregação da pastora Ana, certo? Falando em pastora Ana, eu quero agradecer aqui a presença do pastor Guilherme, que nos visita essa noite. O pastor Guilherme é seminarista da igreja metodista, um amigo meu, e descobri aí que ele é casado com a Marcele, né? E descobri que a Marcele é uma prima de algum grau aí da Isabela, então ele meio que é meu primo também. Tá chegado da família, e a igreja metodista de Vila Rica te recebe com muito prazer. Seja bem-vindo, Guilherme e Marcela, em nome de Jesus. E aí, de acordo com a pregação da pastora Ana e com a palavra de Deus que foi lida nos cultos passados, foi dito ali que, no domingo passado foi, né, pastora Ana? No retrasado, né? Que a reconstrução é feita por Neemias e Esdras. Só que o que acontece? Eles estavam exilados na Babilônia, era um outro país, uma outra nação, e eles foram levados como cativeiros para a Babilônia, como escravos. Então, eles ficaram lá 70 anos. Então, eles não tinham liberdade, direitos, nada. Eles eram escravos, eles tinham que trabalhar e gerar lucro e render para o povo babilônico. E aconteceu que depois de 70 anos, Deus permite que eles voltem. A palavra de Deus fala que Neemias fala para o rei: poxa, eu preciso voltar, preciso reconstruir. E o rei libera, o rei fala: não, então vai que eu deixo você reconstruir Jerusalém. Neemias e Esdras voltam, eles ensinam o povo, acontece a leitura da Torá, que é a lei do Senhor, eles ficam felizes e começa a reconstrução de Jerusalém. Por que isso é muito importante? Por que para o judeu reconstruir Jerusalém era uma coisa surreal? Primeiro, imagine que todos nós aqui somos brasileiros, mais do que brasileiros, nós somos aqui, por associação, né, paulista, né? Tem um filho paulista.
E nós somos da Vila Rica. Agora imagina que nós, com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser, com nossas músicas, nós somos levados à força para um país, sei lá, Etiópia. E todos são obrigados a trabalhar lá como escravos, cantar as músicas dos etíopes, comer as músicas deles, comer as comidas deles. Nós precisamos aprender o jeito que eles vivem, como eles vivem, e ser exatamente como eles, trabalhando para eles. Que saudade, a gente vai falar, poxa, que saudade da esfirra grande, né, Davi? Depois que acaba um ensaio, aquela esfirra grande perto da casa do Davi, que saudade daquele tempo. A palavra de Deus nos fala no Salmo 126, que é uma canção que o povo compôs quando eles voltaram da Babilônia, pós-exílica. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Jerusalém, nós ficamos como quem sonha. Os nossos olhos se encheram de alegria, a nossa boca cantou ao Senhor, porque nós ficamos muito felizes. E as nações em volta de Jerusalém falaram: grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo. Então eles ficaram muito felizes porque eles estavam voltando para a sua terra. Mas tem mais coisa. Qual que era o povo escolhido por Deus para revelar Cristo? Israel. Onde era o centro de Israel? Jerusalém. O que havia no centro de Jerusalém? Quem? O templo. Parabéns, pastor Ana. O templo. E o que estava no centro do templo? O Santo dos Santos. E o que estava no Santo dos Santos? A presença poderosa de Deus que era manifestada na Arca da Aliança. Então voltar para Jerusalém era voltar para onde Deus estava. Voltar para Jerusalém era ter a permissão, a liberdade, o privilégio e a alegria de voltar a cultuar o nome do Senhor, de exaltar o nome de Deus, né, pastor Mateus? De receber ali as visões de Deus, a direção de Deus, de poder ver a presença de Deus se manifestando. E sabe o que acontecia uma vez por ano naquele lugar? Uma vez por ano existia o dia chamado o dia da expiação, o dia do perdão. Uma vez por ano, todos os anos, eles imolavam um cordeiro, e aquele cordeiro representaria Cristo no futuro, e ali eles eram perdoados de todos os seus pecados. Então um povo que já estava há 70 anos longe de Jerusalém, era um povo que estava há 70 anos longe de Deus. Não é como no tempo de hoje, que você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Não é assim que funcionava antigamente. Antes da obra redentora de Cristo, nós tínhamos que ir até um lugar, prestar sacrifícios, quiçá o Senhor ouvisse nossa oração. Então, para eles voltar para Jerusalém foi uma grande alegria. Por isso que o Salmo 126 diz: quando voltamos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Por que eu estou falando de Esdras e Neemias? Porque eles começaram a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os muros são que protegem a cidade. Consequentemente, construindo a cidade e reconstruindo o templo. Lembra que o templo foi destruído pela invasão dos babilônios. Então, eles tinham ali a oportunidade de reconstruir o templo. Que templo? O templo de Salomão, que tinha sido completamente destruído. Vocês já ouviram falar do templo de Salomão? Não esse daqui de São Paulo, o da Bíblia, né? O templo de Salomão, que ele era cheio de riqueza, ouro, prata, pedras preciosas e arte, pintura, uma coisa sensacional. Eu sinto falta nas igrejas modernas da arte pintada nas paredes. Era um lugar lindo, maravilhoso. E lá Deus se revelava para o seu povo. Pois bem, isso tudo foi destruído, a Arca da Aliança foi levada, sei lá para onde é que foi parar. E o que acontece? Quando eles voltam a reconstruir Jerusalém, eles podem reconstruir o templo, reconstruir a sua intimidade com Deus, a sua identidade como povo, certo? E continuar o seu legado. Qual que é o legado de Israel? Israel nasceu em Abraão, certo? O patriarca. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então o grande legado de Israel, a grande missão de Israel no mundo é que a partir dessa nação, todos os povos da terra seriam benditos no Senhor. Isso acontece em Jesus. Jesus é descendente de Davi, que é descendente de Abraão, certo? Então dessa raiz nós temos o Cristo Redentor, o nosso Cristo amado que redimiu todas as nações. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, foi o que nós acabamos de ler aqui. Eles começaram a reconstruir, gente, mas depois eles pararam de reconstruir o templo. Eles não terminaram a construção. Eles começaram a construir as casas deles. Eles começaram a não só construir as casas deles, mas a esticar, fazer um puxadinho nas casas deles. E aí depois eles começaram a fazer uma garagem, começaram a fazer uma sala de jogos. E a Bíblia fala que eles começaram a fazer as casas deles com muito luxo e o templo pela metade. A Bíblia fala que eles começaram a trabalhar duro, a semear, a plantar, a trabalhar com suor mesmo, para ficarem ricos, para terem dinheiro, para serem bem-sucedidos. Nada de errado com isso. Trabalhe,
tenha dinheiro, fique rico para a glória do Senhor, sustente a casa de Deus com o seu trabalho, com o seu suor, com a sua vida. Isso é digno, isso é justo. Mas eles fizeram isso em detrimento da construção do templo, Radassa. O templo ficou abandonado, caindo aos pedaços, e eles começaram a dar atenção para as coisas deles. Davi começou falando aqui na liturgia sobre prioridade, e é sobre isso que eu vou pregar essa noite, sobre a prioridade. Eles começaram a volta de Jerusalém, a reconstruir de volta Jerusalém, porque eles tinham uma missão, eles tinham um legado, eles tinham uma identidade, eles tinham algo para fazer na terra, eles tinham intimidade com Deus agora, e eles abandonaram isso para construir para si mesmos. Agora volta a ler comigo, com base nesse entendimento, o mesmo texto, a partir do versículo 2, olha o que Deus diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo, não o meu povo, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Por isso que Deus usa o profeta Ageu para falar com quem? Tem dois nomes que é citado no versículo 1 e 2. O sumo sacerdote e o governador de Judá. O sumo sacerdote, que é o nome difícil dele, né? Que é Zorobabel, e o governador, Zorobabel é o governador, e o sumo sacerdote é Josadak. Deus conversa com o governador e com o sumo sacerdote. Quais são as pontas mais altas da pirâmide de Israel? O governador e o sumo sacerdote. O governador representa todo o governo de Judá, o estado, como se fosse o presidente. E o sumo sacerdote representa o supremo pastor, que seria substituído por Cristo como nosso sumo sacerdote, mas ele representava ali aquele que nos representava diante de Deus e representava Deus diante do povo. Então Deus não chama quem é do templo, quem é do campo, Deus não traz uma palavra para quem está lá lavrando uma terra, Deus chama na responsabilidade o governador da nação e o sumo sacerdote da nação. Pega na gola deles e fala assim: olha aqui, ó, esse povo aí, ele sempre falou o meu povo, mas nesse texto ele fala esse povo aí. Eles dizem, não, ainda não é tempo de reconstruir o templo. Mas acaso eu pergunto, é tempo de eles forrarem de luxo as casas deles e deixarem meu templo em ruínas? Aí a Bíblia fala que Deus segurou as bênçãos. Vocês plantam, mas não colhem tudo que plantaram. Vocês trabalham, mas não usufruem de tudo que vocês trabalharam. Vocês comem, mas isso não é suficiente para saciar a fome de vocês. Vocês bebem, mas não é suficiente para saciar a sede de vocês. Por quê? Porque vocês trocaram a prioridade. O centro de Israel, que é Jerusalém, que é o templo, que é o Santo dos Santos, que é Deus, Deus deixou de ser o centro de Jerusalém. Quando Deus deixa de ser o centro do seu povo, as bênçãos são retidas. Por que as bênçãos de Deus são retidas? Porque se nós não colocarmos Deus no primeiro lugar, nós colocaremos outra coisa. E quando nós colocamos outra coisa no lugar de Deus, nós desajustamos, nós desorganizamos toda a nossa vida. Prioridade não é uma disciplina barata. Prioridade não é uma conversa de quem é crente. Disciplina é lógica, é razão. Faz sentido eu estudar, trabalhar, juntar dinheiro, economizar, comprar um carro, sentar no meu carro, dar a partida e não ter carteira de motorista? Prioridade, gente. Você tem que tirar a carteira primeiro, depois comprar o carro. Ou pelo menos tenta fazer os dois. Não faz sentido inverter a prioridade das coisas. Quem subverte a ordem, promove o caos. E foi isso que aconteceu. Romanos, capítulo 8, verso 19, diz que a criação, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque ela está enferma pelo pecado. A natureza é sujeita aos homens. Se Deus retém a bênção aos homens, a natureza sofre. O mundo não está um caos, a criação de Deus não está um caos, porque Deus odeia as tartarugas. A criação está um caos porque o ser humano vive longe de Deus. Deus retém as suas bênçãos, a sua revelação para os homens, e tudo que está debaixo dos homens sofre o caos. Por isso que eles até trabalhavam e até ganhavam bom dinheiro. Só que é engraçado, eu não sei se você já experimentou isso, de você trabalhar, ganhar um bom dinheiro, até ganhar um aumento, mas parece que nunca é suficiente. Você já viveu isso? Eu já vivi isso, né, Vivi? Eu já pedi aumento para o meu chefe, trabalhei, consegui o aumento, mereci o aumento, vi aquele dinheirão na conta, mas ele sempre saía. Já aconteceu isso comigo, parece que não rende, parece que você não passa para a próxima etapa, você nunca consegue juntar dinheiro, nunca consegue planejar melhor o seu tempo.
tempo também é finança, também é capital, nunca consegue administrar o seu tempo com a família o suficiente, sempre está faltando tempo com a família, sempre está faltando tempo com o discipulado, sempre está faltando tempo para trabalhar, e é uma loucura, é uma frenesia, é uma correria, sabe por quê? Porque nós não estamos colocando Deus no lugar que Ele pertence. Por que eu sei disso? Por que eu posso afirmar que se a sua vida é um caos, você não coloca Deus em primeiro lugar? Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Pois buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. O apóstolo Paulo fala que a vida é conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. Para o apóstolo Paulo, viver não era comer bem, viver não era vestir bem. Para o apóstolo Paulo, viver era conhecer a glória de Cristo, era desfrutar da presença do Senhor. Nós temos vivido, porque a verdadeira vida está no Senhor Jesus, está em conhecer a Cristo. Como é difícil fazer um devocional, como é difícil tirar um tempo de leitura, como é difícil tirar um tempo de oração. Por quê? Porque tempo existe, mas a gente não administra corretamente o nosso tempo. Eu já falei isso aqui e repito. Uma vez um pastor cobrou de mim quanto tempo eu estava tendo de devoção, e eu falei, diária, eu falei que tinha um tempo muito pequeno, que eu estava sem tempo. Aí ele falou assim: nunca mais diga que você está sem tempo. Você tem que olhar na cara das pessoas que te perguntam o que você está fazendo com o seu tempo com Deus e falar: eu tenho administrado mal o meu tempo, porque o tempo é igual para todo mundo. E como é que eu consigo tempo? Se Deus for prioridade, você vai conseguir tempo. É engraçado que quando eu namorava a Isabela, era muito difícil ter um tempo com ela. Ela morava a 25 quilômetros da minha casa, mas eu organizava toda a minha agenda para que naquele dia, daquela semana, eu viajasse esses 25 quilômetros, sem dinheiro às vezes, passava no crédito, na fé, botava gasolina no meu carrinho e ia visitar a minha amada. Por quê? Porque ela era uma prioridade. E ainda é, tá, amor? É prioridade. A Isabela me ensinou muito sobre prioridade. Ontem era para nós termos feito a reunião dos homens, mas já faziam quase 15 dias que eu não tinha um tempo de olhar para a cara da minha esposa e falar que ela estava bonita, de sair com ela, de pegar meu filho no colo. O que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Parafraseando, ganhar almas para Jesus e perder a minha casa. Eu tenho prioridades. A coisa mais importante depois de Deus é a família. Isso é muito sério. Deus Todo-Poderoso, a família, né, pastor? A família, cara. Você precisa ter prioridade. Os teus estudos são prioridade ou é o teu videogame? O teu trabalho é prioridade ou é a novela? Voltando para o texto. A palavra de Deus nos diz que o povo fez pouco caso do templo. O fato deles fazerem pouco caso do templo revela, sabe o quê? Fazer pouco caso do templo revela que eles estavam tendo pouca vontade de servir a Deus, que eles estavam fazendo pouco caso da vontade de Deus. Isso não foi por 1 ano, isso não foi por 5 anos, isso não foi por 10 anos, isso foi assim por 16 anos. Quem libertou o povo de Israel da Babilônia? O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Quem trouxe eles de volta para uma terra que já tinha sido dada para eles? O próprio Deus, o que deu a terra para eles. O Senhor Deus traz eles de volta de lá e entrega, e eles chegam a compor músicas. Quando chegaram lá, eles compuseram músicas. Salmo 126, como eu disse: ficamos como quem sonha, as nações dizem, grande é o Senhor Deus. Mas engraçado que depois de 16 anos, eles até esqueceram de como era o templo do Senhor. Quando eu falar agora casa de Deus ou templo, eu quero que você entenda 2 coisas. A primeira coisa: o que significa a igreja, templo ou casa de Deus? Eu e você. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Deus não mora mais no Santo dos Santos, Deus mora em nosso coração. Glória a Deus. Será que eu sou digno de ser chamado de Santo dos Santos? Não sou, não. Mas Ele fez desse lugar o meu coração, o seu coração, o Santo dos Santos. Que grande graça do Senhor morar em nós. Então, quando eu falo casa, somos nós somos casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus fala que Ele habita em nós. Mas onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, eu estarei no meio de vós. Então a casa de Deus também é onde nós nos reunimos, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, mas quando nós estamos reunidos, ele passa a funcionar, a ter um movimento não só interno, mas um movimento entre nós. É como se o próprio Deus estivesse sentado me ouvindo falar e me dando graça para que você possa ouvir, e dando graça para que os seus ouvidos abram e possam compreender a palavra de Deus, o próprio Deus aqui presente. Mas é engraçado que nós viemos à igreja e nós esquecemos que o próprio Deus está aqui presente.
Deus não habita só no nosso coração. Quando nós estamos juntos, há um movimento de Deus também entre nós. Então há dois movimentos, interno e entre nós. Então quando eu falo casa de Deus, cuidar da casa de Deus, reconstruir a casa de Deus, a palavra de Deus diz: acaso é tempo de vocês fazerem casas luxuosas, a minha casa caindo aos pedaços? Vocês sabem que a sala 7, a sala 6, enquanto nós tínhamos 2 jovens ali conversando, caiu o teto sobre a cabeça deles. Eu não quero jogar essa responsabilidade só sobre nós, porque nós podemos dar jeito na casa de Deus, eu sei que nós podemos. Se nós não temos dinheiro, talvez é porque nós não temos prioridade. Mas eu quero que botar essa responsabilidade na conta da instituição metodista também. Será que é necessário que caia um teto sobre a cabeça de jovens para que a instituição metodista acorde e possa ter responsabilidade com o seu templo? Quantas universidades construímos e quantas igrejas temos? Quando nós priorizarmos a casa de Deus, eu e você e o templo, Deus será priorizado. Quando eu priorizar a vida da pastora, a pastora priorizar a vida da Radassa, a Radassa priorizar a vida do Carlos, quando nós priorizarmos a vida um no outro, entendendo que o Espírito Santo de Deus habita em nós e age através de nós e se manifesta em nós, o amor ao próximo. E quando nós valorizarmos nossa vida de devoção, a casa de Deus, as coisas que temos à nossa volta aqui, no templo do Senhor, o amor a Deus, nós colocaremos Deus no meio de todas as coisas, no centro de todas as coisas, no lugar que Ele pertence. Quando Deus está no lugar que Ele pertence, todo o resto se ajusta a Ele, porque onde Deus chega, o caos acaba. Quando nós colocamos Deus no centro, o caos se dissipa. O que acontece quando vem uma tempestade sobre Jesus? Ele dorme, e quando o acordam, Ele abre os seus olhos, a tempestade para, porque quando o Espírito de Deus se manifesta, ali há ordem, ali há liberdade, ali há justiça, ali há retidão, ali há mansidão. Isso é tão verdade que é impossível nós ficarmos 40 dias sem comer e sem beber num deserto. A desidratação, eu só não falo que é impossível, talvez por uma fagulha de esperança, mas é praticamente impossível você sobreviver 40 dias fazendo jejum de água e comida num deserto. Como é que Moisés conseguiu fazer isso no alto do morro? Porque ele estava na presença de Deus. E onde Deus está, o caos se dissipa. Onde Deus está, a vida. Nós não vivemos, diz a palavra de Deus, e próprio Cristo reiterou ela, nós não vivemos pelo que comemos, nós vivemos pelo que sai da palavra, da boca de Deus. Nós somos sustentados pelo que procede da boca do nosso Senhor. Não é o que comemos nem o que bebemos. Por isso que quando Moisés esteve na presença de Deus no deserto, ele não morreu. Porque ele estava na presença de Deus. E o que sustenta um homem ou uma mulher de Deus não é o que ele come nem o que ele bebe, mas é estar na presença de Deus. Uma pessoa só morre quando Deus diz: pode morrer. Se Deus não der ok, não morre. Como é que Jesus conseguiu fazer jejum de 40 dias e 40 noites no deserto sem comer e sem beber? Porque ele estava na presença de Deus. Aquilo que está na presença de Deus não morre, e ainda que morra, viverá. Abra comigo em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 7, verso 2. Olha a diferença de mentalidade do rei Davi agora. O povo, lá depois da Babilônia, estavam construindo a casa deles e deixando a casa de Deus em pedaços. Mas no passado, na época do rei Davi, olha o que o rei Davi falou, capítulo 7, verso 2. O rei Davi disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Davi disse: Natã, Deus me deu um palácio com cedros, que era uma madeira muito cara. Eu vivo num palácio, mas a arca do Senhor está numa barraca. Aí Davi disse: não, a glória do meu Senhor não vai se manifestar em tendas, e eu num palácio. E aí Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz: vamos construir um templo digno para um Deus digno. O pecado de Davi, infelizmente, impediu ele de construir com as suas mãos o templo, mas o seu filho Salomão construiu, e aí nós temos a origem do templo de Salomão. Olha a diferença de um coração de um homem que compreende diante de quem ele está. Eu vivo num palácio e a casa de Deus em ruínas. Natã não deve ser assim. Eu fico imaginando Davi desenhando, pensando os
Ele poderia fazer réplicas, sabe, réplicas de prédios e projetos, né? O Carlos conhece bem, né, Cadu? Os projetos. Eu fico imaginando Davi projetando, pensando, arquitetando, olhando para o seu filho e falando: olha, filho, seria muito legal se fosse assim, você não acha? Ele desejando que a casa de Deus fosse o lugar onde todos olhassem e falassem: nossa, aqui verdadeiramente mora um Deus. A pergunta que eu faço para você essa noite: quando você vem aqui, você acha que Deus mora bem aqui? Ou Deus mora melhor na sua casa? Quando nós olhamos lá de fora a Igreja Metodista de Vila Rica, nós vemos uma igreja, um templo onde o Senhor é adorado. As pessoas conseguem ver a glória de Deus sendo manifestada pela arquitetura dessa igreja também. Foi dito em Colossenses, um texto que eu separei. Qual que é o capítulo e o versículo? Colossenses 1:8. Nele subsistem todas as coisas. Ele é a primazia de todas as coisas. O que significa que nele subsistem todas as coisas? Ele existe, o resto subsiste. Ele é, o resto só é nele. O que eu quero dizer com isso? Se existe um carro ali fora e eu vim com esse carro até aqui, é porque Deus criou os metais, Deus criou o material que vira borracha, que sai daquela árvore, a seringueira. Tudo que nós temos à nossa volta, a tecnologia que nós temos aqui, o próprio data show, Deus criou os lumens, Deus criou as ondas de fótons, elétrons, tudo que existe é obra das mãos do Senhor. Tudo que você vê, mesmo que seja manipulado por homens, nada mais é do que uma manufatura, uma transformação de algo que Deus já fez. Por isso tudo que existe é do Senhor. Se tudo que existe é do Senhor, eu te pergunto, tudo que nós temos glorifica o Senhor? Porque é dele. Um dia Deus me chamou num canto e falou assim: o que você está fazendo com o dinheiro que você está ganhando da igreja? Senhor, estou pagando contas. Senhor, o que você está fazendo com o dinheiro que a igreja está dando para você? Estou ajudando algumas pessoas, estou comprando comida. O que você está fazendo com o dinheiro que eu estou te dando? Porque as pessoas trabalharam duro, obedeceram a minha palavra, dizimaram na minha casa, para você ter esse dinheiro na sua conta. E o que você está fazendo com a igreja que eu cuido, com o meu povo? Desde então eu decidi que eu nunca usarei dinheiro ganhado da igreja, que é para minha subsistência, para construir coisas luxuosas. Se a Isabela trabalhar, se eu trabalhar fora da igreja, nós conseguimos dinheiro, nós quisermos comprar uma Hilux, nós vamos comprar e vamos mostrar que é do nosso dinheiro. Mas eu não vou usar o dinheiro da igreja para comprar nada além do que eu preciso, porque o dinheiro que eu recebo da casa de Deus veio diretamente dos irmãos para sustento da obra de Deus. Deus pegou pesado comigo. Até o desperdício na minha casa, Dani, Deus fala assim: o que você está fazendo? O que está fazendo? Dízimos e ofertas indo para o lixo? A pergunta que eu te faço é: Deus te deu vida, Deus te deu saúde, Deus te deu entendimento. Aí você trabalha e ganha seu dinheiro. O que você faz com o dinheiro que Deus te deu? Não, mas o dinheiro foi eu que ganhei porque eu trabalhei. Sim, mas e a saúde? E o entendimento? E a proteção de ida e volta do trabalho? E a vida que você tem, o ar que você respira, não vieram de Deus? Então até o dinheiro que você tem é uma subsistência, é um subproduto do verdadeiro produto, Deus. Então tudo que nós temos tem que servir ao Senhor. E tudo que nós somos tem que servir ao Senhor. Eu sou uma pessoa, sou um homem de 26 anos de idade, casado com a Isabela, pai do Miguel, pastor da igreja de Vila Rica, amigo e irmão de vocês. O que eu sou tem agradado o coração de Deus? O que eu tenho e o que eu sou tem agradado o coração do Senhor? Ou nós estamos mais preocupados em cuidar das nossas coisas do que das coisas de Deus? Precisamos urgentemente alinhar isso, sabe por quê? Porque existe uma bênção maravilhosa que Deus separou para a nossa igreja hoje. Tem uma bênção de Deus para ser liberada hoje nessa igreja. E nós precisamos alinhar isso. Nós passamos praticamente o ano passado inteiro falando o quê? Ouvindo o quê de Deus? João capítulo 15. Se nós estivermos no Senhor, permanecemos no Senhor e as suas palavras permanecerem em nós, nós pediremos e será feito para que Deus Pai seja glorificado. Se nós estivermos no Senhor e as suas palavras em nós, nós produziremos muitos frutos. Não é, pastor? Nós ouvimos isso ano passado. No começo desse ano, o que nós ouvimos? Nós cansamos de ouvir do Senhor, porque tem que entrar na cabeça.
A diferença de você viver no Espírito, de você viver na carne, como o seu corpo, a sua alma, o seu espírito precisam estar endireitados nos caminhos do Senhor. Como viver para a carne gera morte, como viver no Espírito gera vida. Eu pergunto para você, você está ansioso, animado para viver a sua vida no Espírito Santo de Deus, para ser movido no Espírito Santo de Deus? Aqueles que vivem no Espírito Santo, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles curam, eles transformam, eles salvam vidas. Aqueles que andam no Espírito Santo de Deus têm visões, têm revelação, têm alegria no seu coração, têm satisfação sem fim, tem paz no seu interior. Os que são movidos pelo Espírito Santo de Deus, quando vem um problema, eles falam: meu Deus é maior do que esse problema. A pergunta que eu faço para nós, que Deus traz para nós hoje: nós estamos vivendo no Espírito, se movendo pelo Espírito, vivendo em Espírito, adorando em Espírito, ou estamos vivendo na carne? E aí agora nós ouvimos isso, nós sabemos disso, e Deus quer alinhar acredito que é uma última coisa para que nesse ano nós possamos trabalhar para o Senhor. E eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu tenho dificuldades de pensar ainda em evangelismo. Quando eu cheguei, eu tinha dificuldades de pensar em evangelismo, porque eu não conseguia encontrar pessoas aqui, e eu me incluo nisso, com vontade de ir para a rua evangelizar, porque a sua vida não manifestava a glória de Deus. E Deus falou: Marcos, você precisa viver o evangelho que você prega. A minha igreja precisa viver. Quando eles viverem de fato, quando eles forem um de fato, o mundo vai crer. Pois eu acredito que esse ano é o ano de nós expandimos a nossa igreja, né, pastora? Vamos esticar, vamos alargar essa igreja, vamos construir um templo novo para o Senhor, um templo digno do nosso Senhor, adorar a Deus com tudo que temos e somos. Mas para isso nós precisamos viver no Espírito, nos mover pelo Espírito, nós precisamos estar em Cristo para gerar frutos. E agora a bênção de Deus para os nossos corações. Abre de novo em Ageu. Capítulo 2, verso 2 de Ageu. Uma outra mensagem do profeta de Deus, né? Através do profeta Ageu para o povo. Agora, ele se direciona para os anciãos. Deus entrega uma palavra para os mais velhos, os que tinham mais de 80 anos. Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, os anciãos, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Deus pergunta para os mais velhos: vocês que sobreviveram, que ainda estão vivos, vocês lembram como era a glória do primeiro templo de Salomão? Cheio de ouro. E como que é agora? Não está caindo aos pedaços? Mas olha o que Deus fala no versículo 4. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que eu fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O templo reconstruído por Esdras e Neemias, o templo que foi continuado através do profeta Ageu, porque o povo se arrependeu. O povo se arrependeu e voltou a construir o templo e terminou. Esse templo foi o templo onde Cristo pisou. Ele fala aqui: não tenham medo, continue construindo. Não tenham medo, eu estou com vocês. Eu fiz uma aliança com vocês. Daqui a pouco eu farei tremer céu, terra, terra seca, mar, todas as coisas tremerão. Estava falando do Messias. Ele veio e ele causa onde ele chega. Eu abalarei as nações, eu enviarei o meu filho. E aí então, esse templo que vocês estão construindo, ele vai ter a glória que ele merece. Porque o melhor ouro, a melhor prata, é a presença do nosso Cristo. O ouro e a prata do templo de Salomão não se comparam à face de Cristo, aos pés maravilhosos do Senhor, quando pisaram naquele templo reconstruído por Esdras e Neemias e continuado pelo profeta Ageu.
Quando eles reconstruíram aquele templo, eles não imaginavam que o próprio Deus pisaria em carne e osso naquele lugar. Deus diz aqui: continuem, não tenham medo se vocês vão ter condições de botar ouro ou prata ou não, mas não parem, continuem construindo, porque um dia eu vou revestir esse templo com uma glória indizível, que não vai ser comparada à primeira glória. Eu agitarei céu, terra, mar e tudo que existe, e eu de fato eu colocarei a glória nesse lugar. Qual que é a palavra de Deus para nós essa noite? Se nós alinharmos isso, igreja, se nós ajeitarmos isso, a glória que nós veremos será a glória do unigênito do Pai. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, que no princípio era o verbo se fez carne, habitou entre nós, era a luz dos homens, e nós o vimos e o contemplamos como a luz, como a glória do unigênito do Pai. Eu quero ver a glória de Deus se manifestando aqui como eu nunca vi. Eu quero ver a glória de Deus se manifestando em nossos corações como nós nunca vimos. Nós cantamos aqui, eu não escolhi as músicas, eu não li as músicas durante a semana. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Pois eu te digo, igreja, com toda certeza, se nós alinharmos a nossa vida, se nós olharmos para a casa de Deus como ela deve ser vista, se nós priorizarmos as coisas de Deus, a glória de Deus se manifestará nesse lugar. Nós seremos curados de nossas doenças, transformados dos nossos pecados, purificados os nossos corações, e os nossos olhos contemplarão a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Vem fazer, Senhor, o que a história não viu. Vem cumprir, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será amanhã. E se o Deus de ontem curou doentes, ressuscitou mortos, mudou vidas, transformou corações, esse é o mesmo Deus que está aqui. Ele habita aqui e Ele fará essas coisas em nós e através de nós. Melhor do que antigamente, porque a glória da segunda casa não se compara com a primeira. Se a primeira nós tínhamos que uma vez por ano apresentar ofertas diante de Deus, agora todos os dias nós temos livre acesso a Deus Pai, e nós podemos, através do sacrifício de Cristo, receber todas as bênçãos de Deus. Colhemos todas as bênçãos de Deus. Você não precisa de ninguém, não é necessário que você vá até a casa de ninguém, que você vá até a igreja. O seu quarto, o seu trabalho, o seu carro, onde você pisa a planta dos seus pés, ali é templo do Espírito Santo, e de dentro de você fluem rios de água viva que curam você e as pessoas que estão à sua volta. Se nós não vivemos ansiando por essa glória, se nós não colocarmos isso como prioridade, eu te pergunto, o que nós faremos? Se o cristianismo está em decadência, é porque os cristãos abandonaram o seu Senhor. Pois eu quero, como eu já disse a vocês, a exemplo da rainha Esther, colocar o meu pescoço à prova, para proteger a casa do Senhor. Eu não deixaria a casa do Senhor ser vandalizada. Eu não deixaria o templo do Espírito Santo, que somos nós, e a casa de Deus, onde nós nos reunimos, ser profanado. Eu não permitiria que o nome do Senhor seja amaldiçoado, porque começamos a oração do Pai Nosso dizendo: santificado seja o vosso nome. Pois enquanto eu viver, enquanto que você viver, declare isso na sua vida, viva isso e trabalhe para isso, para que o nome do Senhor seja santificado, para que toda boca se cale, todo mundo se encontre culpado, Deus seja justo e glorioso, e todos nós humildes, prostrados aos pés do Senhor, reconheçamos que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Pai de todas as coisas, o Príncipe da paz. Foi falado sobre paz aqui, pois a palavra de Deus diz que na segunda casa, a glória da segunda casa, eu e você somos a segunda casa, haveria paz. Sabe por que eu digo que nós somos a segunda casa? Porque o segundo templo foi destruído no ano 70, profetizado pela própria boca do Senhor. Sabe por que o templo de Jerusalém hoje está em ruínas? Por que o muro das lamentações está em ruínas? E os judeus ainda choram, infelizmente, é uma tristeza isso para eles. Porque Deus quer mostrar que o nosso coração, das ruínas que há do nosso coração, Deus edifica um templo novo, amável, santo, puro. O apóstolo Paulo disse que nós somos pedras, que juntas edificamos o reino de Deus. Sejamos pedras preciosas nas mãos do Senhor, tijolos de barro, mas que permanecem firmes, tijolos feitos do pó da terra, mas que alicerçados na rocha, sobrevivem a toda e qualquer circunstância. E o mundo verá a glória de Deus, Natanaã. O mundo verá a glória de Deus, cara, através da igreja metodista, e através da igreja metodista em Vila Rica. E eu conto com você. Se nós alinharmos isso, se nós priorizarmos o Senhor, nós veremos a glória de Deus. Se coloca de pé. Amado Senhor, nós queremos ver a sua glória, Pai. Nós queremos ter um relacionamento contigo. Esse povo, Senhor, que nós lemos no passado, se perdeu, Senhor. Trocou o relacionamento contigo, trocou a intimidade contigo, trocou estar no santo templo te adorando por casas apaineladas, casas cheias de riquezas e luxos fúteis, coisas que com o passar do tempo não prevalecem.
O próprio Senhor reteu as bênçãos desse povo para ensiná-los isso. Pai, nós não queremos seguir este exemplo, nós queremos seguir o exemplo do povo arrependido, quando eles ouvem o teu profeta e voltam a construir o templo, e a partir dali, Cristo pode chegar e abalar todas as coisas, transformar todas as coisas. Amado Deus, nos dá sabedoria, Pai, para que nós possamos em nossos corações edificar um templo justo, um templo digno. Pai, para que possamos adornar os nossos corações com ouro e prata, não o ouro e prata desse mundo, mas o ouro e prata que vem do mundo celestial, o ouro e prata que procede do céu, aquele ouro e prata cujo a traça e a ferrugem não consomem, Deus. Que os nossos corações sejam, Senhor, cheios de pinturas, belas artes, ouro, prata, tapetes vermelhos, Senhor, seja totalmente ali colorido, arrumado, organizado, perfumado, como um templo, Senhor, que foi totalmente decorado, totalmente preparado para que o Teu Espírito Santo possa habitar com alegria, com dignidade, Senhor. E de igual modo, onde nós nos reunimos, no lugar onde nós chamamos de casa de Deus, Pai, que esse lugar aqui esteja experimentando a sua pior versão, que a partir de agora, Pai, nós possamos amar essa igreja, cada centímetro dela, Senhor, cada palmo dessa igreja, para que tudo aquilo que tem à nossa volta seja o nosso melhor a Ti, ainda que não seja ainda tudo que o Senhor merece, mas seja o nosso melhor, porque o Senhor merece o nosso melhor. Nós queremos, Senhor, fazer do Senhor o centro das nossas vidas. Nós não queremos gastar a nossa vida com coisas terrenas. Pai, coloca no nosso coração arrependimento diante dessa palavra, que possamos Te priorizar nos nossos dias, Te priorizar nas nossas semanas, nos nossos meses, entregar a Ti o que Te pertence por direito, Te dar a glória que o Senhor merece por direito, Te dar a honra que o Senhor merece porque o Senhor merece por direito. Que possamos, Senhor, manifestar a Tua presença e viver no Espírito, se mover pelo Espírito e entender que a glória que nós experimentaremos daqui para frente será uma glória incomparável com as que nós já experimentamos antes. Nós recebemos essa palavra no santo nome de Jesus. Amém.